Com alegria vamos aos vossos lares, visitamos o vosso santuário lar e fazemos esta reflexão: a paixão e morte de Cristo, uma decisão vitoriosa para o Pai. Todos os acontecimentos da paixão de Cristo nos indicam que ele sofreu e se entregou livremente e por amor. O seu comportamento era como o de um rei vitorioso, que não se deixou amedrontar por nada, mas foi ao encontro da cruz unicamente porque havia chegado a hora do Pai. Aquela hora que o Pai determinou. O nosso pai fundador, o Padre Kentenich, diz: eis o que mostra cada traço de seu rosto, cada movimento de seu corpo. A todo momento ele irradia dignidade majestosa. Sente-se que tem o poder de dominar e afugentar seus inimigos quando quiser, porém não o faz porque chegou a sua hora. Sofre porque ele quer. A passagem bíblica de Lucas, capítulo 22, nos diz: e saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E ali, em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. E levantando-se da oração, veio para junto dos seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos, orai, para não cairdes em tentação. Esta reflexão, o tempo que nós temos, não nos permite agora fazer uma reflexão maior sobre a paixão e morte de Jesus. Mas se meditarmos um pouco nas últimas palavras que ele pronunciou, ali pregado na cruz, somos envolvidos no seu grande plano de amor. Quando os judeus zombavam dele, disse: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Ao bom ladrão, em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E a sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. E ao discípulo: eis aí a tua mãe. Quando sentiu aproximar-se a hora derradeira: meu Deus, por que me abandonaste? As três últimas expressões foram: tenho sede, tudo está consumado. Meu Deus, em vossas mãos entrego o meu espírito. São expressões de um abandono total na vontade do Pai. Volvamos o nosso olhar para a Mãe de Deus. Ela, a colaboradora oficial de Cristo. No ponto culminante da salvação, o Padre Kentenich fala da vítima auxiliar, sem a qual o eterno e sumo sacerdote não quis consumar o seu sacrifício. O Salvador une o seu sacrifício com o sacrifício de toda a humanidade, representado ali pelo sacrifício da querida Mãe de Deus. Assim que podemos dizer, o coração da querida Mãe de Deus
é também o altar sacrificial. Por isso, a Mãe de Deus é o grande altar sacrificial. Todos nós, com os nossos ideais, seja custódia viva, seja tabernáculo vivo, santuário vivo, nós podemos olhar para a Mãe de Deus e contemplar a sua total entrega aos planos e desejos do Pai. Assim podemos também envolver o nosso olhar ao Padre Kentenich, nosso pai fundador, na sua atitude do 20 de janeiro de 1942. É um exemplo de participação na sorte de Cristo e decisão vitoriosa para Deus Pai. Em sua vida, ele deixou-nos muitos exemplos e, como sempre, se decidiu para realizar a santa vontade de Deus. Lembremos as suas palavras na decisão do 20 de janeiro. Ele nos conta: assim chegou o 20 de janeiro. Toda noite lutei comigo mesmo para reconhecer a vontade de Deus. E agora tenho clareza. Não afirmarei a solicitação de não ir ao campo por motivo de doença. Se posso escolher, então para mim deve ser a morte, as cadeias, e para a família, a liberdade. Assim foi minha decisão. Não queria ser libertada por meios humanos, pelo atestado médico. Se Deus quer minha liberdade, então só será através de uma intervenção de Deus, pela aspiração heróica a inscriptio da parte da família de Schanstatt. Assim, no 20 de janeiro, pela manhã, durante a Santa Missa, ofereci livremente toda a minha liberdade. Esta atitude do 20 de janeiro nos mostra a confiança na força divina. Padre Kentenich é um homem que em Cristo e Maria girou constantemente em torno de Deus Pai. Olhamos também para a nossa vida. A nossa cruz é um sinal de identificação com Cristo. Podemos ver alguns aspectos da nossa participação com Cristo. Para amar e abraçar a cruz, precisamos meditar a paixão e morte de Jesus e considerar que os momentos difíceis, os sofrimentos, as doenças, as desilusões, as faltas do nosso temperamento, enfim, tudo aquilo que nos faz sofrer, são uma participação na cruz de Cristo, que nos conduz ao Pai e nos torna filhos prediletos à semelhança de Jesus. Recordemos que quando Pilatos se perturbou com a calma e serenidade de Jesus e pergunta-lhe: não sabes que tenho o poder de libertar-te? E Jesus novamente o repreende: não terias poder nenhum sobre mim, se não tivesse dado do alto. Quando outros nos magoam, nos ofendem, nos apontam também nossos limites, podemos nos lembrar: Deus permite isso para que nos aproximemos mais dele e aprendamos a pedir e a chamá-lo de Pai. Não devemos nos assustar tão facilmente quando não somos reconhecidos, quando às vezes somos até esmagados interior e exteriormente. O sentimento pode gritar, mas a vontade deve permanecer firme. Devemos ter a convicção: a luta contra a ambição e a honra deve ser travada com mais vigor do que contra as outras faltas.
Vejamos o que o Padre Kentenich nos diz sobre o desprendimento de Jesus em sua paixão. Cristo obedeceu em tudo aos carrascos. E nós? Examinemos a nossa obediência em todos os sentidos. Sabemos ser dóceis ou gostamos de rejeitar ou dar um jeitinho de cair fora do compromisso? Às vezes escolhemos o mais difícil, mas nem sempre. Cristo foi despojado de tudo o que é terreno. Deixaram-lhe apenas uns panos que lhe envolviam a cintura. Isto mostrou o desapego a tudo que é terreno. Vamos agora também pensar na nossa vida e aplicar a nós. Essa reflexão nos leva a uma maior intimidade com Cristo e a uma decisão vitoriosa por Cristo. E podemos perguntar-nos: conseguimos deixar transparecer em nosso rosto a serenidade e conformidade nas horas de provação? Somos capazes de nos decidirmos pelo mais difícil? Ou sempre escolhemos o mais leve, aquilo que dá menos trabalho? E de uma recusa poderão resultar grandes prejuízos, pois a cabeça não substitui os pés, e vice-versa. Assim, certa vez um sacerdote, referindo-se à causa última pela qual a Rússia caíra nas mãos do comunismo, com tudo o que isso significou de destruição para o homem e para a religião, diz: é provável que, tendo Deus dado a alguém dessa nação a responsabilidade, este alguém se tenha negado a aceitá-la. A recusa de uma responsabilidade pode significar a perda de milhares de almas para Deus. Se fomos chamados para a missão de transformar o mundo, não podemos apenas contentar-nos em ser bons e não fazer nada de mal. Devemos ir além, ao heroísmo. Assim, olhamos para o ideal dos nossos ramos, custódias vivas do Tabor, guardas e portadoras do tesouro, santuário vivo, Tabor para o mundo. Fomos escolhidos para Schoenstatt. Não estamos coagidos nas fileiras deste movimento. Todos e cada um é livre. Mas se optamos por Schoenstatt, devemos estar prontos a seguir o fundador e a seguir Cristo na sua decisão de dizer sim ao Pai. Podemos olhar alguns aspectos assim mais práticos também. Como custódias, nós giramos em torno do próprio Cristo Eucarístico. A vida de uma mãe schoenstattiana deve girar constantemente em torno de Deus e sua obra, realizando a sua vontade, quer na alegria, na dor, quer no sucesso ou no fracasso. Se nós pensamos na Liga Feminina de Schoenstatt, guardas e portadoras do tesouro, queremos estar atentas a guardar sempre o grande tesouro que é Jesus. Por isso, podemos tirar mais tempo para a oração, a adoração, a eucarística. Se pensamos numa família, ser um santuário vivo, queremos conservar os valores da família e a sacralidade do matrimônio. A história, conhecemos a história com muitas alianças, não é? E que muitas vezes a aliança também foi rompida. Mas nós também selamos uma aliança de amor especial. E como estamos vivendo? Continuamos sempre a realizar a nossa, ou renovar a nossa decisão para a missão
a qual fomos chamados? Tem um exemplo muito especial e até um pouco chocante que nos conta que corria o ano de 1571 em Roma. Na prisão havia 2 prisioneiros com o mesmo nome. E chega o carcereiro e chama esse nome. O homem, que era inocente, não tem medo e naturalmente não se aflige e se apresenta, enquanto o outro, que era o criminoso, suspeita do que se trata e por isso se esconde. E então a tragédia. O que se apresentou não foi só declarado culpado, condenado à morte, mas também executado. É a troca de pessoas. E quem deveria sofrer? Quem deveria morrer? Esta injustiça também aconteceu com Cristo. O mesmo que aconteceu com ele, claro, num plano muito inferior, pode acontecer conosco, que muitas vezes nós também sofremos injustiças, seja na família, com vizinhos, no emprego, na sociedade. E ainda podemos nos estimular e levar para a nossa vida o estímulo do nosso Pai fundador. Quanto mais me esforçar para suportar silenciosamente, com amor, tanto mais tudo se transformará em bênçãos. Cruz e sofrimento aperfeiçoam e completam a personalidade. E ainda umas palavras do nosso Papa Francisco, que destacou que a contemplação da paixão de Cristo e da doçura de Maria são caminhos para o cristão viver aquilo que o Senhor pede. Papa Francisco indicou 2 polos de orientação para o cristão, a fim de que ele viva aquilo que o Evangelho pede. Trata-se da humanidade sofredora de Jesus e a doçura de Maria. O Santo Padre destacou que o Evangelho pede com força a capacidade de perdoar, a magnanimidade, o amor pelos inimigos. E o único modo para alcançar isto é contemplar a paixão de Jesus e imitar o comportamento da sua mãe. Precisamos de doçura hoje de Nossa Senhora, diz o Papa, para entender estas coisas que Jesus nos pede, porque estas não são coisas fáceis de viver. Amar os inimigos, fazer o bem, emprestar sem esperar nada. A quem te bater na face, oferece também a outra. A quem te rasga o manto, não reter também a túnica. Mas coisas fortes. Mas tudo isso, a seu modo, foi vivido por Maria. É a graça da mansidão, a graça da brandura. O convite para esses sentimentos de ternura, de bondade, de humildade, aparece também na carta de São Paulo aos Colossenses, na liturgia diária. E para viver deste modo, diz o Papa Francisco, que ele ressaltou que não basta o esforço humano, mas é preciso uma graça que passa por um caminho preciso. Pensar somente em Jesus. Se o nosso coração, se a nossa mente está com Jesus, o triunfante, aquele que venceu a morte, o pecado, o demônio, tudo podemos fazer. Isto que nos pede o próprio Jesus e que nos diz o apóstolo Paulo. A brandura, a humildade, a bondade, a ternura, a mansidão, a magnanimidade. Se não olhamos para Jesus, se não estamos com Jesus,
não podemos fazer isto. É uma graça. É a graça que vem da contemplação de Jesus. Papa Francisco ainda lembrou que a paixão de Cristo é um aspecto particular que o cristão deve contemplar para levar adiante estas atitudes, estas virtudes que o Senhor pede a cada um de nós. Para perdoar, contemplar Jesus sofredor, para não odiar o próximo, contempla Jesus sofredor, para não fofocar contra o próximo, contempla Jesus sofredor. Que esta reflexão nos aproxime mais de Cristo e nos ajude a fazer uma decisão por Cristo que nos ensina o caminho da fidelidade ao Pai.